tem algumas coisas que os grandes atletas, né, aqueles que se tornam vencedores, eles conseguem. Eu acho que o primeiro é tornar real na sua cabeça antes de ser, imaginar os meus sonhos de forma com que eu pudesse pegá-los, senti-los, tocá-los, cheirá-los, então trazer essa experiência e torná-la viva antes de acontecer. E eu acho que o segundo é saber conviver no desconforto, porque a vida de um atleta, ela é repleta de desconforto. Então acho que o grande atleta, ele consegue fazer isso, né? Ele consegue caminhar por esses processos que vão ter momentos mais difíceis, vão ter momentos um pouco mais tranquilos, mas que ele precisa estar consciente desse processo e aproveitando esse processo. É claro que todas as modalidades você tem essa questão do desafio, você tem um momento de pressão, mas numa luta você tem um confronto, né? Você tem o toque e isso tem um impacto. Então nessa sensação de confronto você tem que ter muito equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que você tem que estar pronto para o combate, você tem que pensar como se fosse um jogo de xadrez. A partir do momento que você olha o seu adversário querendo bater no seu adversário ou pensando só no que você vai fazer, a chance de você não enxergar o que o adversário está fazendo e tomar um contragolpe é muito grande. Então esse misto ali naquele momento assim, é um momento muito tenso, que você chega, você está para enfrentar o oponente e ao mesmo tempo você tem que ser muito frio e meio que se distanciar daquela sensação do combate para poder ter cabeça fria para pensar nas soluções. Eu nunca fui uma atleta tão, digamos assim, talentosa, né? Eu nunca tive um repertório técnico muito grande, até porque eu comecei taekwondo já um pouco mais tarde, mas eu tinha as melhores decisões, então eu falava assim, não é o que eu faço, é como eu faço e por que eu faço. Esse desafio mental que vinha junto, isso era uma das coisas que eu entendia, que eu gostava e eu conseguia dentro desse processo, assim, que acontece em segundos, né, dentro de uma luta, conseguir resolver, decidir, tomar a decisão da melhor forma possível. Então as lutas para mim eram mais fáceis quando eram com adversários mais difíceis do que com adversários muitas vezes mais fáceis. Porque eu gostava daquela luta pensada, eu gostava de ter que decidir, eu sempre gostei de estratégia. E desde muito pequena, a minha mãe fala que eu sempre falei que eu ia para os Jogos Olímpicos. 12 a 12. Vence Natália Falavinha. A minha infância foi isso, foi jogando handball no recreio, imaginando que eu estava fazendo o gol da final dos Jogos Olímpicos. Foi brincando de corrida, achando que eu tinha ganho 100 metros. Então tudo eu comemorava como se eu tivesse ganhado, eu fazia o gesto da medalha. Então, antes de aprender a escrever, eu estava falando que eu queria ser campeã olímpica. Independente da modalidade, que eu fui conhecer o taekwondo um pouco mais tarde, mas era o que eu queria. E aí eu comecei a praticar o taekwondo e eu acho que esse foi o grande desafio da carreira e ao longo do processo. Entender como eu poderia ser o mais intensa possível, o mais sanguínea possível, colocar toda a minha energia, todo aquele foco, aquela determinação, tudo aquilo que eu queria, mas de uma maneira muito centrada, muito calma, nos momentos certos. Nunca fui uma pessoa calma, a minha família fala, eu dei trabalho, né, enquanto criança. Eu tinha dificuldade entre controlar a razão e a emoção, né. Às vezes ia para o treino, não saía do jeito que eu queria, eu ficava brava, ia bater porta, eu extravasava. E aí eu fui passando por esses processos, né? Eu fui vendo isso diante das dificuldades, diante dos acertos e erros que eu tinha na luta. Muitas vezes dar um passo para trás, olhar todo o cenário, analisar todas as peças,
planejar com muito cuidado, raciocinar muito bem e tomar decisão. Então essas são atitudes que eu levo até hoje, mas que eu consigo ver que ao conseguir fazer isso, eu pude ter os resultados. Para mim, por exemplo, a medalha olímpica ela é muito emblemática e eu tenho muito carinho nesse sentido, porque 4 anos antes eu acabei estando na mesma situação, enfrentando, né, a questão da conquista do bronze. Eu saí sem a medalha. Me recordo muito bem que em Atenas foi o tempo de eu tirar o protetor, trocar de cor, voltar para o túnel e aí eu já estava lutando de novo. E eu lutei com uma atleta muito mais experiente e não consegui, talvez não tive a dimensão de tudo isso. Eu me lembro muito que durante a entrevista, logo após, né, deixar o tatame, os jornalistas me perguntavam e eu falava assim, eu senti o cordão da medalha no meu pescoço e isso foi embora. E ter essa sensação de sair dos Jogos Olímpicos de mãos vazias era algo que eu falei que eu nunca mais queria ter. E quando eu me vi na mesma situação, né, mesmo sendo uma das favoritas, e na semifinal eu perco aquela disputa e vou ter que ir para o processo de talvez conquistar uma medalha, aquele momento foi muito difícil, assim. O sair dali foi muito difícil. Eu me lembro que na época o treinador ia falar comigo, a gente saindo antes da entrevista, e aí eu falei assim, não fala comigo, não fala, não fala, não fala, porque eu não queria explodir e tentando entender, tentando raciocinar, pensar, planejar, né, colocar todas as coisas de uma forma consciente. E eu falei, bom, eu vou mudar minha tática. E aí eu vou para essa disputa de bronze. Eu me recompus com muita força mental, com muito trabalho, com muito tempo ali, com 4 anos de trabalho para isso, com muito foco, consciência do processo. Eu falei, não, essa vai ser a minha luta, essa vai ser a minha vida. Fiz uma estratégia que eu cheguei para o meu treinador e falei, vou lutar com a esquerda para trás. E eu lutei os Jogos Olímpicos inteiros com a direita para trás e falei, vou lutar com a esquerda para trás. Aí ele falou, por quê? Eu falei, vou lutar com a esquerda para trás, eu decidi que eu vou lutar desse jeito. E ele falou, tá bom. E aí eu fui, lutei, fiz uma das melhores lutas da minha vida e saí com a medalha. Então eu guardo com muito carinho esse processo, que ele é realmente muito difícil. Em 5 minutos, todos esses pensamentos de tudo que aconteceu, de tudo que eu fiz, de todo o trabalho, mas era o meu sonho, era o ouro e não veio o ouro. E eu me lembro que eu sentei e ali, como um clique, eu sabia que a medalha seria minha. Eu tomei a decisão de que ela seria minha. Eu tomei decisões de estratégia de luta que eu falei, eu vou dessa forma, eu acredito dessa forma. No momento que você está lá e o seu sonho está indo embora, muitas vezes está escapando dos seus dedos, dos seus pés, é isso que te faz puxar de volta, te faz dar o último suspiro, te faz tirar forças da onde você não tem para reverter uma situação e poder mudar a sua história. Mas no fundo volta para aquilo que eu falei, assim, é o aproveitar, né? Eu gostava do que eu fazia, eu amava esse desafio de ir para uma Olimpíada, eu gostava dessa pressão, tudo isso valia a pena. Então quando eu colocava na balança eu falava assim, bom, vale a pena, eu gosto disso. E tentar um outro caminho que ninguém ainda fez, ele tem os seus louros, ele tem os seus momentos de felicidade, que são essas conquistas, mas ele vem com muita luta, ele vem com muita tentativa e erro, ele vem com muito sofrimento, uma carga na qual você precisa aprender a conviver. Todo mundo quer, né? Agora o fazer, o movimento, a ação, o passar por isso, então eu tinha muito isso na minha cabeça, assim, eu não posso evitar o desconforto e passar por isso, sentir isso, entender isso, absorver as sensações boas, ruins, tudo que vem dentro desse processo, mas continuar caminhando
Acho que é essa a diferença da cabeça de um campeão.